Olá, eu sou Verônica Silva, estamos aqui hoje no Pintura Fácil com True Colors e eu quero mostrar para vocês como a gente usa o Incolor, o Aquarela e o Diluente Gel da True Colors. A gente vai fazer uma linda toalhinha super prática, mas que dá pra gente usar assim em vários momentos. Bora lá pra aula? Roda a vinheta! Então a gente vai pintar um fundo escuro. Vamos lá para a peça. Bom, vejam aqui, eu trouxe uma de modelo. Nessa eu coloquei um fundo bem escuro, eu usei o preto. E aí eu coloquei alguns stencils, né, com coraçãozinho, tá vendo, ó? Que gracinha, com coração. E também uma frase, então é bem simples de fazer. Eu trouxe um azul, que fica mais fácil, né, pra gente poder ver vários modelos diferentes. Então eu trouxe um azul para vocês. E a gente vai trabalhar com o diluente gel. Mas antes de trabalhar com ele, eu quero explicar para vocês os outros produtos que são o Incolor e também o Aquarela, tá? Então eu vou explicar para vocês um pouquinho a diferença deles. Vamos lá. Vamos começar pelo Aquarela. O Aquarela, gente, ele é bem líquido, tá? Bem líquido mesmo. Ó, tá vendo que dá pra gente ver ele balançando dentro do potinho? Para que eu uso ele sozinho? Para diluir a tinta, para fazer contorno, né? A gente precisa da tinta bem diluída para trabalhar com o filete, que é aquele pincel bem fininho, ó, tá vendo? E aí a gente dilui e faz os contornos. Por que a gente usa o aquarela? Porque não é recomendado a gente misturar na tinta água, por exemplo. A gente pode usar água, tem pessoas que usam, mas já tem um produto certinho para fazer isso. Então a gente usa o aquarela. O próximo produto é o Incolor. O Incolor, ele já é mais pastoso, ele tem a consistência, ó, vou colocar um pouquinho na tampinha para vocês verem. Tem a consistência de uma tinta, tá? Ele é de fato incolor, ele não fica branco, tá vendo? Ó, colocar aqui na mão e espalhar para vocês verem, ó, que ele fica transparente, tá? Só que ele tem a consistência de uma tinta. A gente pode usar ele para quê? Para fazer, por exemplo, retardar a secagem da tinta, para ajudar a gente a espalhar a tinta por um espaço maior, já que retarda a secagem e também deixa a tinta mais maleável ainda para a gente poder trabalhar, tá? Então mais suave para a gente trabalhar. Mas o Incolor também, ele pode alterar um tom a nossa tinta, tá? Então ele pode alterar de repente um tom, assim, diminuir um tom da nossa tinta. Bom, fora isso, nós temos então a junção dos dois produtos que a gente chama de diluente gel. O que o diluente gel faz? Para fazer esse fundo como dessa toalhinha assim, ó, que eu preciso trabalhar uma cor escura e a cor escura precisa ficar por toda a superfície sem manchar, a gente usa o diluente gel. Antigamente eu misturava o aquarela e o incolor para transformar num produto parecido com esse aqui. E aí a True Colors desenvolveu o produto que já vem prontinho para a gente usar, que chama diluente gel. Então hoje a gente vai usar esse aqui. Na ausência desse, vocês podem usar a mistura desses dois, tá? Um para um potinho de um para um potinho do outro. Mas a True Colors já preparou prontinho para a gente usar ó, o produto, o diluente gel. Então vamos trabalhar aqui na nossa toalhinha. Vou abrir o diluente, a gente usa bastante. Eu posso usar na tampinha ou colocar no godê, aí fica a critério de vocês, tá? Já protegi as laterais da minha toalha com fita, tá? Aqui no caso é aquela fita mesmo adesiva branca que a gente usa, né? A mesma que a gente usa para pintar a parede. Nesse aqui eu quero um fundo daqueles mais assim, como eu vou bater um stencil de estrelinha, eu quero aquele fundo mais galáxia, sabe? Que a gente mistura tons roxos, tons azuis, um pouquinho de rosa, então a gente vai trabalhar algumas cores. Eu vou abri-las e já vou falar para vocês que cores são essas que eu selecionei, tá bom? Só vou abrir aqui para ficar mais fácil. Bom, então eu vou trabalhar aqui, ó, com o azaleia, olha que cor bonita. Vou trabalhar também com o azul marinho, com o carmim real, poderia ser o uva também ou maravilha, tá? E por fim, o preto, certo? Ó, trabalhar com o preto, ok? Vamos então pegar o pituá, vou pegar pituá de tamanhos diferentes, tá bom? A gente vai vir aqui, ó, vai pegar, vou colocar todos no godê pra gente não correr o risco de manchar nadinha, ó. Então o que eu vou fazer? Vou pegar, molhar o meu pincel no diluente gel,
certo? Hidratei ele lá. E aí eu vou pegar a cor, ó, bastante tinta, tá? E agora eu vou colocar no tecido, movimentos circulares, a gente vai espalhar isso aqui, ó. A tinta, ela já é pastosa e eu já consigo trazer ela numa distância maior do que eu trabalharia com qualquer outra tinta. Então a qualidade da True Colors é essa. A gente consegue trabalhar ela num espaço muito maior do que a gente trabalharia outras. Ela rende muito no trabalho. Mas com o diluente gel eu consigo fazer isso ainda mais, ó, por mais tempo, tá vendo? E vou misturando uma cor na outra. Vou pegar um pincel um pouquinho maior, porque a nossa área para pintar é grande, então eu posso trabalhar com um pincel maior. Sempre hidratando ele no diluente gel e depois na tinta, ó. Vocês viram o detalhe onde tem a fita? Onde tem a fita, eu tô varrendo da fita pra dentro. Por quê? Porque se eu fizer esse movimento, vai entrar embaixo da fita e vai manchar. Então, para não fazer isso, eu tô fazendo da fita pra dentro, ó. E depois eu espalho com movimentos circulares. Vamos pegar mais desse. Não precisa lavar o pincel entre a transição de uma cor e outra. Então, sempre vou no diluente e depois eu vou na tinta. Não tem problema essa mistura da tinta, tá? É claro que eu não vou pegar o diluente gel e colocar dentro do tubinho de tinta, mas não tem problema essa mistura na tampinha, tá bom? Vou fazer esse fundo mesclando essas 4 cores, ó, na toalhinha inteira. A True Colors tem uma história de amor pelo artesanato, além de qualidade em todas as fases da produção. Possui linha completa de tinta PVA, gel envelhecedor, tinta tecido, craquelê, auxiliares e muito mais. Tudo preparado com muito carinho para você. True Colors, tintas para artesanato. E fizemos todo o preenchimento da base do nosso fundo, como eu mostrei para vocês. Como a gente trabalhou aquelas cores mais para galáxia, eu vou usar uns stencils diferentes do nosso modelo. Vamos lá que eu vou mostrar para vocês. Então, no nosso modelo, eu usei um stencil de frase, tá vendo? Então, eu usei um stencil aqui de frase e usei também uns de coraçãozinho. Como eu tô fazendo aqui com efeito de galáxia, a gente vai usar uma frase mais simples e vai usar um stencil de estrelinha, certo? Bom, para stencil, a True Colors tem um produto que a gente chama de stencil fix. O stencil fix é tipo uma colinha que você passa no stencil e aí você consegue fixar ele e ele não se movimenta em cima do tecido ou da madeira na superfície que você for usar. Eu não vou usar esse stencil fix no trabalho que a gente vai fazer, mas se você tem dificuldade, não gosta que o stencil fique movimentando, é uma ótima alternativa para você segurar o seu stencil no seu trabalho, tá bom? Para fazer a frase, eu vou usar o branco. Então, para fazer a frase, a gente vai usar o branco, certo?
ó. Vou abrir aqui o nosso branco, colocar um pouquinho mais na tampinha. Como é uma tinta que demora para secar, não tem problema a gente usar na tampinha. Usar na tampinha ao invés do godê faz com que a gente não desperdice tinta. Porque se a gente coloca no godê, às vezes a gente coloca demais e acaba desperdiçando. Então aqui, ó, vou pegar um pouquinho de tinta, tirar o excesso. Vou tirar o excesso no paninho também. E aí é só bater. Por que eu tô fazendo batidinhas e não movimentos circulares? Porque tem uma cor bem escura no fundo, ó. Eu tô usando branco, mas quando eu levantar o stencil, não tá totalmente branco. Tá um pouquinho cinza. Por quê? Porque tem uma cor escura embaixo. Então, para ficar mais forte, a gente vai fazendo com batidinhas. Vai ficar mais forte do que se eu fizesse com movimentos circulares. Esse aqui é um pincel próprio para stencil, tá? E vai batendo todo o nosso stencil. Tá vendo? Ó, eu tô segurando ele que pra mim, aqui no nosso trabalho, ficou um pouco mais fácil. Mas se você tem dificuldade, acha que ele pode, de repente, movimentar enquanto você tá trabalhando, é só usar o stencil fixo. E prontinho, ó. Ficou a nossa frase, certo? Para estrelinha, eu posso usar o branco, posso usar o amarelo. Eu optei por usar mesmo o branco. Então, eu vou estrelinha por estrelinha, colocando aonde eu quero cada uma delas. Vou fazendo assim, ó. Aí, em alguns lugares eu quero menor, outras eu volto e coloco a maior. Certo? E assim, ó, a gente vai brincando por toda a extensão da nossa toalha. Bom, eu quero mostrar para vocês agora outras opções, utilizando a mesma técnica, que dá pra gente brincar bastante. Então, dá pra fazer vários tipos de toalhas, de produtos, né, de peças, usando a mesma técnica. Bora lá! Então, essa aqui principal vocês já conhecem, certo? Eu vou mostrar outras pra vocês. Olha só que legal, essas aqui, ó, com bolhas. Tá vendo? A gente usou a mesma técnica, tá? Então, aqui foi usada a mesma técnica de fundo e depois a aplicação do stencil ou do material que você quiser. Aqui tem outro, ó, no branco, tá vendo? Então, vejam só, dois tipos diferentes. Essa aqui, vocês podem perceber que tá mais puxada pro violeta, porque eu usei as cores aqui mais violeta, e aqui eu fiz só com preto, tá? Duas toalhas diferentes. Você também pode fazer, ó, usando a própria tinta de tecido, uma sacolinha, tá vendo? Com a sacolinha, você pode montar o quê? Um kit, ó. Já dá pra dar de presente, olha que opção legal. Mesma técnica, só uma diferença. Aqui eu não uso o diluente gel, fui direto com a tinta, mas a técnica é a mesma, tá bom? Só não usar o diluente gel. Mais opções, ó. Essa daqui combina perfeitamente com essa aqui pra você dar de presente também. Tá vendo? Técnicas parecidas, só que no papel a gente não utiliza o diluente gel. E por fim, olha que legal, né, eco bag, da mesma forma, com a mesma técnica, aqui sim a gente usa o diluente gel, ó, uma pintura bem simples, com uma frase e dá para presentear aí ou você mesmo usar. Essa foi a nossa dica no Pintura Fácil com True Colors. Espero que vocês tenham gostado. Ah, não esquece de seguir a gente em todas as redes sociais, Instagram, Facebook e, claro, o YouTube. TV True Colors, pintando o mundo com você.